Vamos aqui ao conto número 3 dos contos gauchescos, chamado No Manantial. O Blau Nunes começa já indicando uma cena. Ó. Está vendo aquele umbu lá embaixo, à direita do coxilhão? Pois ali é a tapera do Mariano. Bom, o Blau começa conversando com quem? Com um interlocutor silencioso. Lembrando que esse interlocutor silencioso é bem mais novo que o Blau. Está ali, a gente nota a presença dele, mas não há o discurso direto desse interlocutor silencioso, não há uma fala dele. Sempre quem fala é o Blau, mas a gente sente a presença desse interlocutor silencioso. Bom, então o Blau diz a esse interlocutor silencioso aí, para ele olhar para aquele umbu ali, que ali tinha uma tapera, né? Aquela tapera que está vendo ali, aquele local abandonado, é a tapera do Mariano. E que ali mesmo, né, enfim, tem muitos pêssegos, marmeleiros, coqueiros, enfim, mesmo que esteja abandonado hoje. Diziam os antigos que ali encostado havia um lagoão muito fundo, onde até jacaré se criava. Eu, desde guri, conheci o lagoão já tapado pelos capinhos, mas o lugar sempre respeitado como um tremedal perigoso. Até contavam de um mascate que aí atolou-se e sumiu-se com 2 mulas cargueiras e canastras e tudo. E aí a gente entra já no local do conto. Esse manancial, ele atola, é tipo algo movediço, uma lama, quem cai ali acaba morrendo, acaba afundando, né? Com certeza que as raízes do pasto e dos aguapés foram trançando uma enrediça fechada e o barro e as folhas mortas foram se amontoando e pouco a pouco capeando, fazendo a tampa do sumidouro. O Blau chega a dizer até que, enfim, dizem que um mascate caiu ali e acabou afundando com 2 mulas, enfim, né? É um local perigosíssimo ali. E o Blau diz que bem no meio do manancial tem uma roseira, e essa roseira está sempre carregada de rosas. Gente vivente não apanha as flores porque quem plantou a roseira foi um defunto. E olha só o tema, né? E ninguém consegue chegar ali mesmo, né? Porque se põe o pé ali perto, tudo começa a tremer, a afundar. Então tem gente até que diz que viu alma penada ali, um local meio, né, assombrado. E o lugar ficou mal assombrado. Bom, o Blau agora vai contar desde o começo. Ele já fez uma espécie de antecipação, agora ele vai contar desde o começo, né? Tem muito disso nos contos gauchescos. Ele antecipa alguns detalhes e depois volta para explicar tudo. O Mariano apareceu aqui, diz que vindo de cima da serra, corrido dos bugres. Uns porque ele morrera a mulher de bexiga preta, outros ainda a boca pequena, que não era por santo que ele mudara de cancha. Ou seja, ninguém sabe bem por que esse Mariano veio para ali. E esse Mariano trazia uma carta para um tal de brigadeiro e tudo mais. Esse brigadeiro acabou tratando bem o Mariano e deixou ele ficar ali nos pagos. De gente, o Mariano ele trouxe 2 veruscas, uma menina, uns pretos campeiros e uma negra mina chamada Mãe Tanásia. A menina era a filha dele. Das velhas, uma era a avó da criança e a outra, irmã dessa, vinha a ser tia-avó. Ele dava-se por genro da velha, mas não era. Havia suspendido com a moça da casa e depois nunca se proporcionou ocasião de padre para fazer seu casamento. E o tempo foi passando até que a defunta morreu, ficando a inocente nesse paganismo de não ser filha de casal legítimo, por sacramento. Mas todos se davam bem ali. Bom, o Mariano, esse aí, ele entendia da vida campeira, né, dessa vida do campo. E a filha dele, como já diz, né, ela, Maria Altina, e ela fez 16 anos, e aí tem aquela imagem toda de que tudo ali era muito bonito, ó. O arvoredo todo crescido e dando, lavouras, criação miúda, de tudo era uma fartura. Havia galpões, eira, currais, tafona. O Mariano e as 2 velhas traziam nas palminhas a pequena. Ela, a Maria Altina, era o ai Jesus de todos, até dos negros. Ou seja, né, a Maria Altina ela chama a atenção de muitos homens, mas um que gosta muito dela é um tal de André. E esse André deu um dia para ela uma rosa vermelha, e ela, o que ela fez? Ela pegou essa rosa e atravessou essa rosa, a flor, no chapéu de palha dela. Cá para mim havia algum conchavo entre o brigadeiro e o Mariano, porque naquele soflagrante da flor os 2 piscaram os olhos um para o outro e riram-se a sorrelfa por debaixo do bigode. Ah, o Furriel era afilhado e ordenância do galão largo. E até diziam mais alguma coisa, você entende? Então a gente fica sabendo, né, que esse André era afilhado desse brigadeiro aí. E o Blau já joga uma dúvida, será que não era filho também? Não sei, né? Enfim, mas está tendo um acerto entre, digamos, o brigadeiro e o Mariano para que o André fique com a Maria Altina para fazer o casamento ali, né? Como era bem essa questão antiga aí.
Bom, e reparem que você tem o fofoqueiro Blau, né? O Blau em vários contos ele é muito fofoqueiro, ele insere comentários e tal, né? Dizendo então que agora que esse casamento está basicamente sendo arranjado ali. E depois a Maria Altina ela pegou a rosa e colocou num copo de água, né? Para não murchar. E depois plantou o galho e a rosa pegou. E quando vieram os primeiros botões, ela apanhou-os, fez um ramo todo cheiroso, amarrou com a fita dos cabelos e foi prendê-lo no pé da cruz do Nosso Senhor que estava na frente do oratório, como quem dá uma prenda a modo de pagamento da promessa feita. Bom, aí esse tal de André, que já estão fazendo como possível marido dela, né? Ele vai ali pousar na casa do Mariano, pai da Maria Altina, né, para fazer esse trato já do casamento. E as mulheres já começam esses preparativos todos para o casamento, mas o Blau alerta. Mas, perto da pomba, andava rondando o gavião. Aí ele vai inserir um personagem agora muito mau. Na Restinguinha, a obra de um quarto de légua para lá do Mariano, morava um tal de Chico Triste, que tinha filhos como rato. Bom, esse Chico Triste, ou Chicão, ele é simplesmente um tarado louco pela Maria Altina. Ele era um cara muito bruto, que só olhava, que só queria a Maria Altina de carne e osso. Do mais não se lhe dava. Não queria saber se a menina era vergonhosa ou trabalhadeira ou prendada. Ele só olhava para as ancas dela, para os seios e para a grossura dos braços. Ou seja, ele só queria a questão sexual, ele não está nem aí para saber como é que era a Maria Altina, enfim, né? E a Maria Altina tem raiva, mas ao mesmo tempo medo dele. E aí um dia esse Chicão, o Chico Triste, né? Ele chegou e viu a roseira dela e pediu uma muda, uma rosa, né? E ela disse, não vou te dar. E aí ela tá com medo, né? Disse assim, eu não vou te dar, se tu quiser pega ali, né? Mas eu quero é dada pela senhora. Ah, não, tire o senhor mesmo, a seu gosto. Ah, tu não dá? É, pois qualquer dia pico a facão toda essa porcaria. Então ele é um cara muito ruim, esse Chicão aí, né? E às vezes ele traz presentes para ela, né? Ovos de perdiz, enfim, né? Trouxe até um veado para ela, enfim. Só que ela não ficou com ele, acabou soltando. E aí o Chicão fica irritado, porque ele nunca viu seus presentes. Soube do caso e por despique apanhou uns quantos filhotes de avestruz. Olha a maldade dele. E a tirões arrancou-lhes ainda vivos criatura as pernas e as asas. E assim arrebentados estrebuchando, mandou-os a Maria Altina. E ela começa a chorar, enfim, né? Claro, pela maldade aqui. Imagina, né? Se tu pega e ganha um presente, um viado e solta ele, eu vou colocar ele já sem asa, sem perna, tu não vai conseguir soltar. Reparem na maldade dele, né? E aí o que o Blau diz? Assim estavam as coisas, quando o Furriel André passou e logo depois correu a nova do casamento. O Chicão espumou de raiva de ciúme, por óbvio, né? E aí esse Chicão, ele não respeitava nem a mãe, né? Só respeita o pai ali. E no dia, véspera da barbaridade, houve na casa do Chico Triste um batizado feito por um padre missioneiro que ia de caminho. A gente do Mariano foi toda convidada. E nessa noite comeram doces, tocaram viola, cantaram e até dançaram uma tirana e o anu. Aí o Chião cargoseou muito a Maria Altina. Ou seja, ele vai ali, né, fica dando em cima dela e tudo mais, né, trovando ela, digamos assim, né, e ela não quer saber dele. E no dia seguinte, claro, ia ser o casamento da Maria Altina. E o Blau diz que o dia já tinha amanhecido triste, já como se estivesse antecipando algo, né? A Maria Altina achou no quarto, entre a parede e a cabeceira da cama, uma borboleta preta das grandes que ninguém tinha visto entrar. Ou seja, já tem aquela superstição também, né? Do azar. E aí na casa do Mariano, que é o pai da Maria Altina, só tinham ficado a Maria Altina e a avó. O resto saiu para fazer os preparativos do casamento. Ficou também a negra Mina, que viu tudo e que foi quem fez o conto para mim, diz o Blau, né? Quem é que me contou uma parte que eu não pude presenciar foi essa negra Mina aí. Bom, ou seja, aqui a gente tem um procedimento que acontece nos contos gauchescos. Se no primeiro conto, os 300 onças, o Blau ele é o protagonista. Se no segundo, o Negro Bonifácio, o Blau é uma testemunha ocular, ele estava lá vendo, né? Agora no terceiro, o Blau ele meio que vai repartir a cena. Ele ouviu de alguém e está nos contando, e depois ele vai dizer que estava para ver o final ali, né? E a Maria Altina colocou a rosa na cabeça, no chapéu, né? Enfim, e ela estava ali, né? Cantando uns versinhos que tinha aprendido.
Mas ela não consegue terminar, por quê, né? Porque estourou na cozinha uns conjuros e logo a voz da avó sumida e arroucada gritando bandido, bandido, e depois um gemido ansiado, uns ais e um baque surdo. Ou seja, a Maria Eutina fica parada, congelada ali, surge o Chicão, que acaba matando a avó da Maria Eutina, ele está indignado, fora da razão agora, né? E como chegou, atropelou a Maria Eutina, agarrou-a, apertou-a, abraçando pela cintura, metendo a perna entre as dela, forcejando por derrubá-la, quase que uma cena de querendo estuprá-la, né? Respirando duro, furioso, desembestado, mais mordendo que beijando o pescoço amorenado e garboso da Maria Eutina. E aí, claro, nessa cena toda aí, né, ele tá agarrando contra a vontade dela, um estupro quase. A Maria Eutina empurra o Chicão, arranha a cara dele, né, com as unhas e ele acaba gritando, ele acaba largando ela. Então ela sai correndo ali, mas ele acaba caindo, tropeçando. A pobre, ao passar pela cozinha, viu a avó morta, estendida com as roupas enrodilhadas, a cabeça branca numa sangueira, e então, desatinada num pavor, correu para o umbu, e foi o quanto pulou a cavalo e já tocou a toda a coxilha abaixo. Então ela monta a cavalo e sai correndo, né? Só que qual é o detalhe? Logo depois o Chicão também pula num cavalo e vai atrás dela. E ela está indo em direção a esse manancial e o Chicão vai atrás. E aí a Maria Eutina vai e cai no manancial. E ela vai afundando. E claro que ela fica desesperada ali, porque o cavalo vai afundando e ela também vai afundando. E não tem o que fazer. Sumiu-se logo na fervura preta do lodaçal, remexido a patadas, e quanto mais o cavalo vai remexendo, mais eles vão afundando, né? E como o rastro ficou em cima, boiando a rosa do penteado. Ou seja, ela afunda toda e só fica a rosa ali aparecendo. E o Chicão, como está a 1000 atrás dela, fez o mesmo. Só que ele cai um pouquinho atrás dela, dentro desse manancial, e vai afundando também. O Chicão, agora desombando-se em esforços para sair da enrascada, não podia, porque bem sentia as esporas das raízes, e os cabrestilhos eram fortes, e parecia-lhe que tinha um pé quebrado por uma patada do cavalo, que se despedaçava aos arrancos, sentindo-se chupado para o fundo. Bom, ou seja, né, a Maria Eutina já está morta, só está a rosa presa no chapéu ali que dá para ver, e o Chicão está atolado até o peito. O cavalo dele, com a cabeça alinhada, mal podia aguentar fora da água o focinho e ressoreava. Ou seja, tá morrendo também, né? E qual é o problema? O Chicão não consegue se desprender das esporas e o cavalo tá afundando. E a cada sacudida feita naquele reduto todo, o manancial bufava e borbulhava. Com pouco mais o Chicão desceu ainda, atolado até os sovacos. Reparem que já está mais do que o peito, já foi os sovacos agora, né? As axilas. O cavalo já não se via nem bulia, sufocado e morto. Já tem 2 cavalos mortos e já tem a Maria Eutina, e o Chicão tá quase, né? E o tempo vai passando aqui, né? Enfim, e lembrar que tinha ficado uma mulher, que foi essa negra mina, né? A mãe Tanásia, que quando ficou sabendo daquilo ali com o Chicão, acabou se escondendo. E ela foi para a cozinha, acabou vendo, né, a avó da Maria Eutina morta e foi avisar o Mariano. Mas aí ela tinha dado de cara com o Chicão. E aí o Chicão tinha dito para ela, vai broaca velha, vai contar para o Mariano. E aí nesse meio tempo, os campeiros vêm até a casa. Tá, agora vem o grupo todo do Mariano, vem até a casa, vem a velha morta, né? Vão avisar o Mariano e de repente vem o Mariano agora na frente, né? Assim, como um louco. E a pergunta é, onde é que estava o Blau agora? Agora é a parte em que ele é testemunha, ou seja, a primeira parte ele não tinha visto, ele ouviu dessa negra mina e está nos reproduzindo. Agora o resto ele viu, ele é testemunha, tá? Olha, ele vai dizer, eu estava nessa arrancada junto com o Mariano. E ninguém está entendendo nada ali, né? Porque... Por que mataram a velha? O que está acontecendo ali, né? Aí até que tem um gaúcho esperto, meio Sherlock Holmes ali, né? Que diz, pessoal, o Chicão repontava a rapariga, gostava da Maria Eutina. Ele não estava em casa, nem veio conosco. Ela não está. Patrício, que lhe parece? Respondi eu, Blau, né? E fiquei-me com aquele zunido de varejeira no ouvido. Bom, aí o Mariano, né, pensa que a filha pode ter fugido com o Chicão, algo meio improvável, mas naquela hora vai pensando em tudo ali, né? Mas ao mesmo tempo perguntava-se, quem matou a velha e por quê? Bom, de repente vem a mãe Tanásia, que é a testemunha que sabe o que aconteceu, né? Tá ali também. E enquanto isso, no manancial, já tem algumas mulheres ali que estão vendo o que aconteceu e tudo mais, e o Chicão tá atolado
mais à frente dele tá a Rosa só. E muitas mulheres estão ali, e a mãe do Chicão pergunta para ele: Chicão, meu filho, o que é isto? Ele diz: pô, eu tô atolado, as esporas não consigo me soltar, me mandem um laço para me tirarem daqui, né? Filho, que desgraça, mas e a Maria Eutina? Aí o Chicão diz: aí, embaixo da Rosa, atolada morta já, né? Bom, aí muitos começam a chorar, e esse choro alto faz com que todos, né, ali o Mariano, o Blau e até os da casa, né, vão ali no manancial. E o Mariano, ele tá com muita raiva, claro, né? E no manancial alguém diz assim, ó: vamos laçar o Chicão, o homem, puxar para fora. Só que o Mariano diz: espera. E voltando-se para o atolado, para o Chicão, perguntou: por que tu mataste a velha, Chicão? Não. Tu viste a Maria Eutina? Não. Que esburacado é esse aí na tua frente? Não sei. E aquela Rosa, também não sabes? Pois sei sim. A Rosa é dela. E a velha também fui eu. Eu que matei. E a Rosa é da tua filha que está morta aí na frente agora. E aí o Mariano, claro que fica muito indignado. Diz: eu vou arrebentar a tua cabeça. Arrebenta, se não fosse as esporas eu já teria saído daqui. Bom, e aí o Mariano puxa a pistola e atira, mas ele acaba errando. E o segundo tiro pega no ombro do Chicão, e o Chicão começa a gritar. Com esses tirões e arrancos, o manancial todo tremia e bufava, borbulhando. E o Chicão começa a provocar, né? Ele está dizendo assim: mata! Eu não pude ficar com a tua filha, mas o Furriel André também não há de ficar com ela, né? Eu não pude transar com ela, mas o André também não vai. E aí a mãe do Chicão acaba se abraçando nos joelhos do Mariano, e o padre está ali também, né? E o padre coloca, né, tipo, a questão de Jesus Cristo ali, um crucifixo na boca da pistola, né? E o Mariano acaba baixando o braço. Mas de repente, como um parelheiro largado de tronco, saltou para diante de vereda, atirou-se no manancial. E meio de pé, meio de gatinhas, caindo, bracejando, afundando e se surdindo, todo ele numa plasta de barro reluzente, alcançou o Chicão e, por certo, firmando-se no corpo do cavalo morto, botou-se ao desgraçado com as duas mãos, escorrendo o lodo, apertou-lhe o gasganete. Aqueles abraçados escorregaram, cortou o ar uma perna, um pé do Chicão, livre da espora, e tudo sumiu-se na fervura que gorgolejou logo por cima. Ou seja, o Mariano vai para cima do lodaçal, pula em cima do Chicão, os dois afundam, mais duas mortes. Ninguém podendo ajudar ali, né? Não tem o que fazer. O padre que está ali faz a despedida ali mesmo, as orações, né? Acabada a devoção e marchando como uma procissão, fomos para casa levando a outra velhinha, a irmã da que lá estava, da cabeça esmigalhada. Reparem, né, se a gente for ver, aqui teve Maria Eutina, o pai da Maria Eutina, o Mariano, o Chicão, estão no lamaçal mortos, mais 2 cavalos e mais a velha que ele matou. Velamos o corpo e na manhã seguinte fizemos o enterro também lá embaixo na costa do manancial. Depois cada um tomou o seu rumo. E aí o Blau está meio que finalizando, ele está dizendo, né? Anos depois, passei por aqui. Passados alguns tempos, né, passei por aqui. Cortava a alma olhar para o arranchamento. Os negros tinham tomado a alforria por sua mão e se foram à lacria. Ficaram as 2 mulheres, a mãe Tanás e a sua senhora velha, que por caridade o brigadeiro Machado mandou buscar para a casa dela. Para a casa dele, né? O arranchamento ficou abandonado. Ou seja, onde aconteceu isso aí do Mariano ficou abandonado. E aí o Blau finaliza, né, mostrando para o interlocutor silencioso o local onde fica esse manancial aí. Olhe, veja a vanceira embaixo, hein? Está vendo? Aqueles coqueiros, o matinho de araçás, pois ali é o manancial, que virou sepultura naquele dia bravo em que desde manhã tanto agouro apareceu. E qual é o detalhe? A roseira continua lá sempre coloreando, como diz o Blau, né? Até parece que as raízes lá no fundo do manancial estão ainda bebendo sangue vivo no coração da Maria Eutina. Você quer? Paramos um nadinha. Reparem, né? Que o Blau diz que essa rosa está tão vermelha porque parece que ela está sendo, né, regada com sangue vivo do coração da Maria Eutina. E aí o Blau sente saudade de uma mulher, ó. Ah, saudade, parece que ainda hoje vejo a minha morena, quando no rancho do Chico Triste botei-me os versos. Minha voz no teu ouvido fez sininho para cantar. Diabo, parece que tenho areia nos olhos. E um pé de amigo na goela. Ah, saudade, é uma amargura tão doce, patrãozinho. Saudade é dor que não dói, doce ventura cruel. É talho que fecha em falso, é veneno e sabe a mel.
Ou seja, ele meio que finaliza num clima nostálgico, contando alguns versinhos aqui. Então, essa aqui é uma capa muito conhecida dos contos gauchescos, que tem a ver exatamente com este conto No Manancial.